Motivo de esconderem que a Terra é plana. Pergunto porque não quero sair de uma Matrix e cair em outra. Você está confinada num território, um pasto. Os continentes onde nós estamos é um pasto para o gado ficar ali, na demarcação territorial dos Anunnaki. Por isso que eles criaram essa ideia de um mundo que não existe, para que a gente seja condicionado a acreditar que nós estamos num planetinha, que esse é o mundo que nós vivemos. Nós estamos numa demarcação territorial, tá? Nós estamos presos aqui e ninguém consegue ir para outras regiões da Terra. De acordo com a teoria da Terra plana, se um telescópio potente consegue ver até um objeto pequeno na superfície da Lua, por que não consegue ver a costa da África a partir do nosso litoral? Bem, Terra plana é um meio de dizer popular, né, sobre a possibilidade da Terra não ser um globo e não haver curvatura nas águas. De fato, nós realizamos experimentos em Dáquila de 2011 até 2018. Fizemos muitos experimentos para encontrar a curvatura nas águas. Não encontramos. Encontramos curvatura nos continentes. Por isso nós chamamos de Terra convexa, porque ela tem uma convexidade nos continentes. E nas camadas atmosféricas também existe uma suave curvatura no campo eletromagnético atmosférico da Terra. Agora, nas águas existem ondas, ondulações, marolas, mas não existe a curvatura do globo. As águas são planificadas. Essa é a lei da física. A água não faz curva, a não ser que você derrame a água em uma superfície circular. Ela vai percorrer aquela superfície, só que ela não se mantém fixa na superfície globular. O que acontece? Nós realizamos experimentos com um telescópio na praia, filmando o horizonte para perceber se os barcos iam descer realmente. Depois de um certo distanciamento, aproximadamente 10, 12 quilômetros, seria impossível as embarcações estarem ao campo de visão, a olho nu ou com telescópio, não importa, porque já estaria descendo na curvatura da Terra. Segundo a trigonometria esférica da Terra, com 40 mil quilômetros de circunferência. Qualquer cálculo que a gente for fazer vai bater o mesmo nível e lombada de curvatura. Por quê? Nós estamos medindo o raio da Terra, do globo, e a circunferência total do globo. Então você consegue medir o ângulo de curvatura, certo? Então, um telescópio que consegue projetar e perceber na Lua ou no céu, né, os planetas que estão aí, as estrelas errantes, pode muito bem alcançar distâncias absurdas no horizonte. Só que o problema de você filmar ou captar a linha do horizonte é que a atmosfera à nossa volta possui muita poluição, gases, muita umidade, que seria o noise, que eles chamam, né? Aquilo que impede a observação nítida. Então, por isso que se você usar uma lente infravermelha, você retira todas essas poluições, né? Você não consegue perceber a olho nu porque tem essas camadas que geram ilusão de ótica, como, por exemplo, o efeito Fata Morgana. Como nós estamos vendo na estrada, quando está muito calor, aparece aquela miragem, né? Como se estivesse tudo embaçado, é aquilo ali, o efeito Fata Morgana. E de fato existe também no horizonte o efeito Fata Morgana. Mas nós, quando fizemos os experimentos com o telescópio,
Nós conseguimos colocar uma lente especial que ajudou muito na captação da embarcação. E, de fato, o barco não desceu na curvatura da Terra. Ele foi visível a mais de 40 quilômetros. Seria impossível numa Terra globular. Agora, por que não dá para enxergar a África? Por que não dá para perceber objetos e até mesmo outro continente, né, com o telescópio na linha do horizonte? Por causa da atmosfera. Quando você projeta para o céu, o ângulo de projeção e o tamanho dos objetos que são observáveis é totalmente diferente. Mesmo assim, também existe a refração da luz e essa poluição da atmosfera que impede que a gente enxergue de fato o que existe lá. Quando você vê as estrelas e os astros, os supostos planetas, eles são visíveis porque eles estão muito perto de nós. A Lua está muito próxima de nós. O Sol, os astros estão muito próximos, não estão a anos-luz de distância, quilômetros e quilômetros. Estão muito próximos. Estão dentro da Terra. Complicado, né? Mas é isso. Já provamos isso e vamos apresentar um documentário que virá. O terraplanismo não é novo. Em meio a tantas viagens, por que ninguém nunca chegou até a borda da Terra? Na verdade, não existe terraplanismo. Isso é uma invenção das pessoas, né? Nem terraconvexismo, nem terraglobismo. São convenções. O que existe é a realidade. A Terra tem um formato real e ninguém sabe qual é. Essa é a verdade. O real formato da Terra ninguém sabe. Agora, nós estamos no primeiro anel da Terra. Nós estamos numa pequena região da Terra. E existe sim uma borda de gelo que circunda toda essa região. Só que nós, aqui nos continentes conhecidos, estamos muito longe dessa borda. É muito distante. Aqui na América do Sul, lá no Polo Sul, na Antártida, existem passagens que são muito mais próximas para se chegar e alcançar essas bordas. Continuidade da borda. Aqui no Polo Sul. Só que o acesso a essas regiões é proibido. Ninguém entra lá, nenhum civil pode adentrar aquela região. Somente militares das nações mais poderosas do mundo. Por isso que fizeram o Tratado da Antártida, para que ninguém possa estar naquele local, explorar aquela região. Não pode. Nem autorização as pessoas que estão lá têm para ir adiante. Só que antes de 1950, alguns exploradores e alguns aviadores, como o almirante Richard Byrd, tiveram acesso àquela região e viram continentes além de uma borda de gelo. Por que será? Por que hoje ninguém pode sobrevoar aquela região? Não pode. Ninguém pode sobrevoar o Polo Sul, a Antártida. Aviões não podem passar por cima. Por quê? No Polo Norte pode, né? Todo mundo pode voar no Ártico. Agora, no Polo Sul, ninguém pode. Não existe volta ao mundo pelos polos. Só existe volta ao mundo oeste-leste. Norte-sul, não. Por quê? Porque leste-oeste, você faz a volta, a circunnavegação em torno dos continentes. E você não alcança todo o perímetro para chegar nas bordas. E eles fizeram a cartografia marítima e aérea que não tem como nenhuma embarcação ou avião sair da rota. Não pode sair da rota, tem que seguir o que está pré-determinado ali. Então, se um avião ou uma embarcação decide sair da rota, ela não terá mais a direção. Ela vai ter que seguir a bússola. Chega uma hora que a bússola não funciona mais, ela fica girando. Ela perde a referência do norte magnético. Então, ninguém vai ter a coragem de romper as barreiras, né? As limitações das rotas aéreas e marítimas. Até porque não vai ter combustível para isso, não vai ter comunicação via rádio, não vai ter nem como as pessoas voltarem. E outra coisa, o Sol ele tem um percurso sobre a Terra e ele ilumina as regiões no qual ele está passando. Tem regiões bem próximas à borda total da Terra, aqui do primeiro anel, que o Sol não ilumina. É uma escuridão total. Imagine o tamanho das ondas
como é o mar nessas regiões, né? E o frio, enfim, é impraticável. Não tem como o ser humano sobreviver nessas regiões também. A única região que tem o acesso com a nossa tecnologia hoje, né, que poderia ser permitido algum acesso à borda da Terra, é no Polo Sul, na Antártida, mas eles fecharam tudo lá. Inclusive no Ártico também existem algumas coisas lá que são proibidas o acesso. Não pode sobrevoar algumas regiões do Ártico também. Não pode. Então, acima da Sibéria e da Rússia, o norte maior, além do Ártico, existe também acesso a uma grande barreira de gelo. Nós tivemos como filmar, através de uma sonda que nós soltamos lá, uma região tropical que está além de uma borda de gelo lá depois da Sibéria. Então, que continente tropical é esse que existe do outro lado? Se isso não está no mapa? Ué, eles estão escondendo a localização de pedaços de terra? Por que estão fazendo isso? E se você vai pesquisar antes de 500 anos atrás, a cosmologia de todos os povos da Terra era outra. Todos os povos tinham a mesma visão cosmológica da Terra, o mesmo formato, todas, que se aproxima muito da Terra convexa. E também todas as civilizações antigas sabiam que existiam outras regiões, outros mundos, e mapas de antigos navegadores também apresentam outros continentes. Então, está tudo errado, nós somos manipulados, enganados, uma mentira deslavada o que eles apresentam para nós, com relação a essa ciência da Terra e também da astronomia. Está tudo errado. Vamos ver se a ciência consegue assumir, né, esses erros aí em breve, que está chegando a hora. Depois não vai ter como voltar atrás. Qual o objetivo de esconderem que a Terra é plana? Pergunto porque não quero sair de uma Matrix e cair em outra. Você está confinada num território, num pasto. Os continentes onde nós estamos é um pasto para o gado ficar ali, na demarcação territorial dos Anunnaki. Por isso que eles criaram essa ideia de um mundo que não existe, para que a gente seja condicionado a acreditar que nós estamos num planetinha, que esse é o mundo que nós vivemos. Nós estamos numa demarcação territorial, tá? Nós estamos presos aqui e ninguém consegue ir para outras regiões da Terra. Eles não querem que a humanidade saiba o que é a Terra, porque senão todo mundo vai despertar, vai perceber que existe muito mais do que a gente imagina. Então, se você desperta e descobre que a Terra é muito maior, você vai querer buscar mais conhecimento sobre tudo. Você não vai querer ficar limitada a esse sistema que eles construíram. Eles deram um tiro no pé, na verdade, tentando confinar o ser humano nesse cativeiro, no globo, para limitar, inclusive, a consciência humana, para que a gente não saia dessa limitação de um falso universo, de um falso mundo. Então, nós estamos aprisionados numa Matrix. Você tem que ir ao encontro da realidade. E a realidade só pode ser alcançada buscando, de forma empírica, através de experimentos e comprovações científicas, essas verdades. Não através de crença, teoria e achismos científicos, né? Como acontece aí com os cientistas de plantão. Basta repetir todos os experimentos, né, de curvatura e chegarem às próprias conclusões de vocês. Estamos esperando, inclusive com auditoria, refutação do documentário. Até agora ninguém fez isso, inclusive um professorzinho fajuto aí da internet, que fica falando, não tem nem dinheiro para comprar um microfone, né? Fica aí falando, atacando Dáquila. A gente tem até pena de pessoas assim, né, que não tem nem escrúpulo para falar. Imagina querer dar opinião sobre ciência, né? Precisa estudar mais. Precisa primeiro fazer experimento, né? A pessoa nem sequer fez experimento na vida, só fala o que leu nos livros, né? E está desesperado porque as crenças dele estão caindo por terra. É assim mesmo. É o mesmo fenômeno dos fanáticos religiosos, né? Entram em desespero
quando percebem a mentira que estão envoltos. Os cientistas aí também. Sérgio Sacani é outro, né? Coitado. Tá mais perdido do que amendoim em boca de banguela.